E aí, galera do Saltinho, estamos aqui com E aí, galera do E aí, galera do Saltinho, estamos aqui com o segundo episódio sobre hábitos. E vamos continuar falando sobre criar hábitos para nos relacionar melhor com Deus e com o próximo. Se liga aí, vem com a gente. Pelo menos eu e Dudu ouvimos durante muitas vezes que a Bíblia parece irrelevante para a nossa vida, que a Bíblia ela parece confusa, que ela é enfadonha e que ela não faz diferença nenhuma para a gente. Mas apesar de todas essas questões que as pessoas falam por aí, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido de todos os tempos e continua orientando a vida de muitas pessoas. Não é mesmo, Dudu? É isso mesmo. É verdade. E hoje nós vamos falar sobre um livro chamado Salmos. É basicamente uma coleção de canções e poemas. As pessoas daquela época teriam cantado, escrito e repetidas juntas esses salmos. E o capítulo que nós vamos ler sobre Salmos é o capítulo 1, versículo de 1 a 3. Eu vou ler aqui para vocês que fala o seguinte: Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. E esse salmo, Thaís, para ser feliz, não fica aí andando com más influências. Para ser feliz, aprenda e pense nas coisas com as quais Deus se importa. A palavra de Deus, ela nos muda conforme a gente pensa sobre ela. Exatamente, Dudu. E é muito interessante o Salmo primeiro e os primeiros versículos ali, porque fica muito claro que o tempo que nós gastamos com Deus, quando nós adquirimos esse hábito de ler a sua palavra, de meditarmos na sua palavra, de encontrarmos a própria voz de Deus ali, nós acabamos compreendendo a história que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que é um hábito muito importante na nossa formação espiritual, na nossa trajetória com o Senhor. Porque quando a gente vai lendo a Bíblia e nós conhecemos a história daqueles líderes lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, conhecemos tantas histórias, tantas pessoas, tantas histórias boas, histórias ruins, e a gente percebe o quanto que muitas vezes aquelas histórias são parecidas com a nossa. Mesmo que elas tenham ficado lá naquele tempo que parece que nunca existiu, mas existiu sim, faz todo sentido para a nossa vida. Então esse hábito de ler a Bíblia, de passar tempo com ela e de investigar o que Deus queria para aquelas pessoas naquela história, muitas vezes a gente consegue conectar nesse processo a nossa história dentro dessa grande história que Deus escreveu para a humanidade. Então, a gente precisa entender a importância da gente gastar tempo com a Bíblia. Gastar tempo lendo ela e entendendo que ela é a própria voz de Deus para as nossas vidas. Não é isso, Dudu? É isso mesmo, Thais. Nós precisamos entender essa grande história contada por Deus, porque é a Bíblia. A Bíblia é essa grande história. A gente precisa entender, nós precisamos meditar, nós precisamos criar uma rotina, porque somente criando essa rotina de ler a Bíblia, de tentar conhecer os planos de Deus para as nossas vidas, que nós vamos começar a conhecer a Deus. Não tem outra forma. Nós precisamos criar essa rotina dessa leitura bíblica. É isso, Dudu. E ainda lá no Salmo 1 que nós estávamos lendo, no verso 3, vai falar assim: É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Está falando exatamente das pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia. Então, o que acontece quando nós estamos continuamente ali lendo a Bíblia? Nós estamos adquirindo vida para nós. Nós estamos entrando numa narrativa que já foi escrita para as nossas vidas. Porque é muito fácil, às vezes, a gente assistir muitas séries, muitos filmes, muitas histórias e a gente se conectar com aquelas histórias.
mas no fim de tudo elas não fazem muito sentido pra gente, porque o nosso coração, ele não foi feito para se conectar com essas histórias que foram criadas no nosso mundo, mas sim para se conectar com a história que Deus já criou lá na eternidade pra gente. E a gente só vai conseguir se conectar quando a gente lê a palavra, quando a gente se deleitar na palavra e meditar naquilo que ele fala sobre as nossas vidas. É verdade. Tem um versículo também que eu gosto muito, tá lá em Provérbios, que fala assim: eu guardei as suas palavras em meu coração para não poder pecar contra ti. Então, a Bíblia ela fala, a única forma da gente não pecar contra Deus, não pecar contra o próximo, é guardando essas palavras. E se a gente não conhece a palavra, o que a gente vai guardar? Então, Thaís, nós precisamos entender isso, que nós precisamos ler a Bíblia para conhecer a Deus, e conhecendo a palavra de Deus, nós podemos guardar em nosso coração para não podermos pecar contra Deus. Essa é a única forma. Então, muitas vezes a gente não tem essa rotina de leitura, não tem essa rotina de gastar tempo criando hábitos para estar conhecendo a Deus, e quando a gente está diante de algo, a gente acaba errando ou caindo porque não tem nada guardado em nosso coração. Tem tudo, exceto a palavra de Deus. Exatamente, Dudu. O segredo é exatamente isso. É nós entendermos que existe uma história que já foi escrita para as nossas vidas. Lá no Salmo 139 fala sobre isso. Deus já escreveu tudo, que Ele já tem tudo idealizado para as nossas vidas. Só que para a gente conhecer, para a gente viver de verdade, a gente tem que ler a Bíblia. Não tem outra alternativa. Então aproveita hoje, abre a sua Bíblia. Se você não tiver um plano de leitura, você pode pedir para a gente, você pode chegar para o pessoal do Saltinho, a gente pode te ajudar nesse processo, nos nossos Eu lembrei de uma coisa, a gente está falando aqui toda segunda-feira, às 7 horas. Toda segunda-feira. Nós temos o devocional do Saltinho. Então, a proposta é criar um hábito de leitura bíblica, onde você vai aprender, nós vamos estar desafiando a ler um capítulo por dia. Nós encontramos segunda-feira às 7 horas. Tá vendo? Nós já temos aí uma alternativa para você que talvez nunca teve o hábito, pode adquirir junto com a gente. Se você quer ter essa rotina, se você quer conhecer mais a Deus, a gente te desafia a estar gastando tempo com essa leitura, participando do devocional todas as segundas-feiras às 19 horas. Não é isso mesmo, Thaís? Isso mesmo, galera. Muito obrigado, até a próxima.